Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando hoje um formato diferente, também vídeo. Então, se você está ouvindo pelo Spotify ou Deezer, Apple Podcast, ou você está assistindo pelo YouTube, nós somos o Glória e Tradição. Esse é o nosso episódio de número 103, e um episódio super especial, um episódio para falar do Fortaleza, 102 anos de história desse clube que todos nós amamos, que todos nós temos dentro do nosso coração. E hoje um programa especial, vamos trazer um convidado super especial aqui para conversar sobre o Fortaleza, conversar sobre a sua vida, se apresentar para a torcida também. Poucas pessoas conhecem ele tão bem, e essa vai ser uma oportunidade dele se apresentar para o nosso torcedor, para o nosso ouvinte, e falar um pouco sobre tudo. Estou aqui hoje com a Thaís, e estou também com o Felipe, e estou com ele, Max Wallace, nosso convidado de hoje. E aí, Thaís? Fala, Saulinho, tudo bem? Então, de fato, 102 anos de Fortaleza, a gente resolveu também inovar por aqui. Então, eu já peço desde já que a galera nos perdoe por eventuais imprevistos que possam acontecer no decorrer da gravação. Agradeço de coração ao Max por ter aceitado o convite. E, enfim, olá também para o Felipe, que está aqui com a gente como sempre. E vamos que vamos, eu tenho certeza que vai ser um programa muito interessante. O Max, ele é um cara que representa muito o Fortaleza por ter, sei lá, por ser um dos caras do elenco com mais tempo de casa. Então, talvez o jogador com mais tempo de casa do nosso elenco de 2020. Então, eu acho que não teria pessoa melhor para a gente trazer aqui para conversar com a gente nesse programa comemorativo que ele. E aí, Felipe, beleza? Fala, pessoal, novamente é uma honra estar aqui presente com vocês, hoje com o Saulo, Thaís, a nossa amiga Lenilson, com a presença ilustre do Max, inclusive seja bem-vindo. E é isso aí, formato novo, espero que a galera curta mais esse episódio do Glória e Tradição, e eu tenho certeza que, pela forma especial que ele está sendo feito, todo mundo vai curtir. Enfim, como de costume, passa adiante. É isso, eu queria também antes agradecer já a assessoria do Fortaleza, né, em nome do Fábio e da Alana, que disponibilizaram aqui o Max para fazer esse programa com a gente. Então, fica aqui um abraço para eles dois. E já começar, Max, agradecendo pela sua participação, e já você possa se apresentar. Quem é você? Quem é o Max? Quem é Max Wallace? Eu que agradeço aí o convite de vocês. Tô super feliz aqui em estar tendo essa conversa, né? Acho que é a primeira vez que eu tô participando assim de uma coisa diferente, né? Normalmente costumo ir coletivas e tudo mais, mas hoje vai ser bem interessante. Estou aqui para tirar dúvidas, falar um pouco da minha história, contar um pouco da minha história do Fortaleza e responder tudo para vocês. Eu tenho 26 anos, meu nome é Max Wallace Araújo da Silva, nascido em Teresina, mas criado em Brasília. Cheguei em Fortaleza em 2009, dia 10 de fevereiro de 2009 exatamente. Tenho 12 anos de casa. Subi profissional em 2012, acompanhei toda essa história aí de Série C e tudo mais, vivenciei bastante. Agora acho que não só eu, né, mas acho que todo mundo tá colhendo os frutos, né, por esse momento. Desde 2017 para cá, só vem acontecendo coisas boas, né, e tá sendo bastante grandioso para mim, que pude vivenciar, acho que a pior fase do clube, né. Seguinte, a gente sabe que quando a gente estava em off ainda, tu estava falando da maneira como tu chegou, e eu vou querer que tu repita a história aqui para a galera ouvir, para não ser um privilégio só nosso, mas da maneira como tu chegou e que tu veio com amigos teus, né? Que acabaram que, eu imagino que nem todos eles tenham se tornado jogadores profissionais, porque a gente sabe que muitos jogadores da base, eles têm aquele sonho de se tornar jogador, de se profissionalizar e acabam, por N motivos, não conseguindo, né? Desistindo no meio do caminho. Então, eu queria que tu pudesse compartilhar com a gente um pouco como é a realidade de um atleta de base, das renúncias que tu teve que fazer, enfim, das coisas que tu passou até se profissionalizar, e que tu falasse um pouco da maneira como tu chegou mesmo no Fortaleza. Aquela historinha de Brasília eu achei interessante, a do campeonato não saber. Do qual? Do campeonato na Espanha. Sim, do Mediterranean International Cup. Isso. Acho que nem existe mais esse campeonato. Mas era importante, seleção brasileira disputava, outras seleções, Barcelona, Real Madrid, bastante time.
Eu jogava em Brasília num time de empresário, Planalto até, o nome. Acho que deve ter durado 2, 3 anos no máximo. No segundo ano, 2008, como era time de empresários, eles conheciam bastante gente. E nisso eles todo mês eles chamavam 2, 3 empresários de fora, italiano, espanhol, inglês, para ir olhar, né, jogadores e levar para fora. E nisso, em 2008, eu pude ter a oportunidade de ir para a Espanha, para o Vila Real. Acho que fiquei 2 meses e meio, mais ou menos. Foi uma experiência incrível, afinal eu tinha 14 anos na época, né? E foi eu e mais 2 jogadores. E nisso, eu voltei, não ficamos, né? Os 3 não ficou. E a gente voltou para o mesmo time, Planalto. E nisso, em 2009, apareceu um campeonato, Mediterrâneo International Cup. E ele foi oferecido por Fortaleza. O Fortaleza aceitou, mas eles queriam que alguns jogadores do time de Brasília fossem também. 2, 3, não sei, 4, 5. E um diretor da base foi assistir a gente. Assistiu uma final até. A gente foi campeão e ele escolheu eu e mais 3 jogadores para vir só para essa viagem. A gente já estava ciente que era só para essa viagem. Quando voltasse, ia voltar para Brasília. A gente viajou, voltamos e ele ofereceu para a gente disputar o campeonato daquele ano. A gente ia voltar para Brasília, não ia disputar mais nada, não ia ter nada da nossa idade. Então era um ano perdido. E a gente aceitou, acabamos disputando o Sub-15 na época. Fomos campeões. E final do ano a gente é liberado para ir para casa e ele ofereceu para que a gente voltasse no próximo ano para completar outro ano de jogos, de viagens, né, campeonatos e ajudar também na base. E voltou próximo ano, voltou eu e mais os 3, os mesmos, e foi passando os anos e eu fui continuando, aí acho que saudade, a pessoa também às vezes não se encaixa muito bem no local, né? Não se adapta muito bem a aquilo ali, vê que aquilo ali não é para você. Mas eu sempre tive na minha cabeça que aquilo ali era para mim. Afinal, era uma experiência que eu sabia que eu não ia ter de volta. Se eu voltasse para Brasília, era arriscado não ter mais nenhuma oportunidade que nem essa. E eu continuei e eu pude assinar meu primeiro contrato final de 2011 para ir para uma Taça São Paulo, que na época era obrigado a ter contrato. E quando eu voltei, fiquei no profissional e teve mais um ano de base, mais 2 anos de base, subi 19 e 20, subi com 17 para 18 anos, se eu não me engano. Acho que foi isso. E a gente treinava no profissional, mas descia só para jogar. Jogamos uma taça, minha última taça, em 2013. Fomos até oitavas de finais. Saímos justamente para o São Paulo, perdendo acho que de 4-0. E nisso, um radialista falou que eu fui o melhor em campo, mesmo levando o 4º gol. Achei até que era brincadeira dele. Mas foi outra coisa muito incrível, porque naquele ano eu tinha renovado, no final do ano, eu tinha renovado meu contrato por mais 3 meses, justamente só para ir para a taça. E eu acabei me destacando juntamente com o Medinho, com o Romarinho, com o Valfrido, com o Max Oliveira, que também estava naquele time. E quando eu voltei, eu pude renovar meu contrato mais 2 anos. Então, aquela viagem, aquela taça, eu sabia que também era a minha última oportunidade, assim, acho que assim, digamos aqui no clube, né? Eu sabia que se eu fosse e não me desse muito bem, eu não pudesse ajudar o time, eu sabia que quando eu voltasse eu não ia ficar. Então, eu tinha aquilo ali na minha cabeça para poder pensar bem, me focar bem no que eu queria para mim e para o time. Afinal, eu ajudando o time, todos sairiam gloriosos dali, né? De uma passagem de fase, coisa que era bastante difícil na época. A gente que viajava de ônibus, na época, passamos 3 dias de ônibus para ir, para voltar. E nisso eu fui ficando, acompanhei todos os anos de Série C. Na chegada do Rogério, outros treinadores também já queriam me dar oportunidade. Acho que pelo fato de ser de casa, atrapalhava um pouco, né, essa questão de oportunidade. Que outros treinadores via o meu potencial do Erivelto, que também era da base,
praticamente vivenciou isso também comigo. E ele tinha chances dele e tudo mais tempo de casa também, mais velho, já estava mais tempo no profissional. E outros treinadores às vezes falavam, não, se prepare que a qualquer momento você pode jogar e tudo mais. Mas não colocava. Às vezes acontecia tudo, mas não colocava. E aquilo ali eu fui fortalecendo na minha cabeça. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou poder aproveitar do jeito que eu acho que ninguém mais poderia aproveitar. Me preparei para aquilo e eu falei isso na coletiva ontem. Eu acho que eu trato todo dia, todo treino como se fosse um jogo. Acho que por isso que quando eu jogo, eu não sinto tanta falta de ritmo, porque eu trato todo o treino como se fosse um jogo, como se fosse uma final. E como se fosse um início de campeonato, um jogo normal, eu trato como se fosse uma final. E isso me ajuda bastante, ajuda o meu psicológico. Acho que em 2015 eu tive a oportunidade de fazer um amistoso, primeiro jogo como profissional. Um amistoso no PV, Fortaleza e Maranguape. Eu não ia jogar, eu estava sendo o terceiro goleiro na época, eu não ia jogar. O Deola chegou ele chegou fora de forma e nisso, com 15 dias, o Fortaleza queria colocar ele para jogar. Ele falou, não, eu não vou jogar, porque se eu jogar eu não vou render, e então eu não quero jogar. E beleza, Erivelto ia jogar, com 2 dias ele sentiu uma dor no joelho, que não deixou ele jogar de jeito nenhum. No dia do jogo ele fez testes para jogar e não jogou. Eu fiquei sabendo que ia jogar 3 horas antes do jogo só, do amistoso. Coisa que para mim já era muito, muito importante. Um amistoso diante da torcida, treinador chegando, vários jogadores chegando. Ninguém me conhecia, afinal eu conhecia só quem era o Max da base, acho que poucos conheciam, quem acompanhava a base na época. E beleza, pude jogar, peguei um pênalti. Dos destaques que poderiam ser os contratados, um de casa que foi o destaque, que no caso foi eu, e o Pio, que fez os 2 gols na época. E dali eu pude ver que muita gente mudou a visão que tinha de quem era da base, né? Principalmente de quem era dessa posição, goleiro. Porque na época, nos outros anos, é uma posição que foi sempre crucificada. Todos os goleiros que passaram aqui sempre foi crucificado por falhar em algum momento, ou ir muito bem no campeonato e chegar na reta final, falhar num jogo de acesso e tudo mais. E eu sabia que para quem era da casa seria mais difícil, muito mais difícil, porque para a torcida, boa parte da torcida não valoriza, não confia, não acredita na gente também. E eu queria mudar isso. Toda É aquela coisa, né? Teu nome é Max Wallef. Se dissesse que era alemão, sim, mudava tudo. A questão da credibilidade, da confiança. E beleza, eu tive outras oportunidades. Acho que joguei 4 Fares Lopes seguidas. Na época, a Fares Lopes não era vista de um jeito diferente, porque o Fortaleza só colocava base para jogar e colocava quem não vinha sendo relacionado, quem não vinha jogando para poder jogar. O Jean Mota já jogou, o Felipe já jogou, então o Bruno Melo já jogou. Então, eles não viam mais, eles viam mais para uma preparação para a taça, para os meninos que iam jogar para a taça, e para botar a gente que não vinha jogando jogar. Ter ritmo para quando fosse preciso, ter aquele ritmo e tudo mais. E nisso, acho que em 2017, o Fortaleza precisava da vaga na Copa do Brasil. Precisava ser campeão para conseguir a vaga na Copa do Brasil. Eu joguei o campeonato todo, do início ao fim. Do início à semifinal, né? O Eduardo Girão também, um pouco tempo depois a gente conversou e tudo mais. Eu gostei do que ele me falou. E nisso, acho que quartas de final a gente jogou contra o Ceará. E desceu, acho que o time todo. O time todo que não vinha jogando no elenco principal desceu para fortaleceu o time da Fares Lopes para jogar. Lúcio Flávio, o Paulo Sérgio, o Mancha, o Jefferson, todos que não vinham jogando, que não vinham sendo um titular, jogaram. E eu pude jogar. Eu imaginei que o Inácio ia jogar. Eu imaginei que eles iam querer que o Inácio jogasse.
Eu achei até estranho porque não desceu. Não colocaram ele para jogar. E beleza, sabia que era mais uma oportunidade. Já tinha jogado um jogo da final do Campeonato Cearense Sub 2016, né? Pude bem, acabei machucando o rosto ainda, levando 2 pontos no rosto. Mas também já pude contribuir um pouco, né? E tudo mais. E na final, acho que eu pude me consagrar como um nome forte, assim, na posição. Depois dos 2 jogos da final, né? Fui bem no primeiro, fui bem no segundo, ajudei também na semi. E na final desceu todo mundo. Todo mundo que vinha jogando no principal foi colocado para jogar. O Marcelo, acho que o Lúcio Flávio, o Bruno, o Lige, os outros, né? E a gente não conseguiu ser campeão. O Floresta jogava pelos resultados iguais e conseguiu 2 empates. E no próximo ano chegou o Rogério Ceni, 2018. O Rogério chegou e ali eu vi também que... E depois desse tempo de oportunidades que eu tive, eu vi que até uma parte da diretoria mudou a visão que tinha de mim. Porque antigamente, é um da base, numa conversa, se alguém machucar, quem vai entrar? Tem ele aqui, mais eles 2. Mas aquele ali veio contratado. Aquele ali já jogou os jogos do Campeonato Paulista, já jogou uma Série C, uma Série B. Então, a credibilidade seria mais para quem já jogou em outros times e tudo mais, ou então era porque era mais velho, mas não dava credibilidade para quem era da casa. Os próprios diretores. Imagina uma torcida. Vai pensar o quê? Não tem... Eu contando jogos da Fares Lopes, é jogo do profissional. Não é base, é profissional. Então, eu joguei 4 ou foi 5 anos seguidos da Fares Lopes. Eu vi a matéria, me marcaram em fotos falando que eu só tinha 6 ou são 7 jogos pelo profissional. O pessoal acha que eu comecei a jogar de 2014 para cá, pelo profissional. Só que eu já joguei a Fares Lopes, que é um campeonato profissional. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho 23 ou 25 jogos pelo profissional, né? Até porque, independentemente da idade dos jogadores que o Fortaleza coloca, os adversários que vocês enfrentam são jogadores profissionais, né? Eu já cheguei a jogar um clássico que a gente perdeu de 4-1. Só tinha eu, que no profissional, Núbio Flávio e mais 2 do profissional. O time do Ceará era o Everson, era o Pio, o Lisca tinha acabado de chegar, então ele queria ver os jogadores. Ele pediu para todo mundo jogar. A gente com 15 jogadores da base, 16 jogadores da base, e o Ceará com todos os jogadores do elenco principal, né? Então, querendo, é um jogo, não é um campeonato profissional. Sim, aí, voltando aqui ao assunto, né? O Rogério chegou e eu sabia que aquele cara ia mudar um pouco a minha vida. Um pouco não, ia mudar bastante a minha vida aqui dentro. Porque é um cara da minha posição, é um cara que eu sempre olhava com olhos diferentes, porque 27 anos de casa não é para qualquer um. Fazer o que ele fez no São Paulo, num time como o São Paulo, não é para qualquer um. E eu me via, porque são muitos anos de casa, eu me via bem parecido com ele. Como ele já citou em algumas coletivas dele, ele se vê um pouco em mim. Pelo fato de ter muito tempo de casa, de conhecer bastante torcida, clube e tudo mais. De vivenciar momentos ruins e agora tá vivenciando esse momento, né? E eu sabia que aquele cara ia mudar a minha vida aqui dentro. Porque eu sabia que ele contratando um goleiro que saiba jogar com os pés, eu ia ter que me aperfeiçoar naquilo ali. Ele sempre falava na Série B, ele sempre pedia pra gente jogar com os pés, ele sempre utilizava a gente em trabalhos com jogadores de linha, por mais que não usasse os goleiros, ele usava a gente para trabalhar com os pés, como se fosse um jogador de linha. Então, querendo ou não, ali já era para aperfeiçoar passe, domínio, posicionamento. E chegou o Felipe, que me ajudou bastante. A gente conversa bastante mesmo. Acho que o jogador mais próximo de mim é ele. A gente concentra junto, concentra junto, sempre tá junto, troca muita ideia. Ele me passa muito detalhes que eu, hoje em dia, eu já faço normalmente, mas no início me pesava bastante, eu tinha bastante dificuldade. E tipo, quais detalhes? Posicionamento, de corpo, de domínio, de ter noção,
de posicionamento dos jogadores, de se sentir mais calmo em um momento de pressão do time adversário, de não se abalar por qualquer coisa. Às vezes a gente está pressionado e tem um cara muito simples de um passe, de um lançamento, mas o goleiro, por estar pressionado, achar que vai perder a bola, dá um chutão para frente, dá um chutão para fora. Sempre vai ter alguém livre. Então, basta você olhar para o time, ter noção de onde seus jogadores vão estar e tentar fazer o melhor passe, o melhor posicionamento para poder achar um passe bom. Um passe que você não vai se apertar. E nisso a gente conversa bastante. Eu vejo, no início eu via bastante posicionamento dele, ele dando opções de passe. Não é aquele goleiro que... A gente não é aquele goleiro que se esconde atrás da zaga. A gente dá opções. Pode ver que numa lateral, num lance lateral, próximo da nossa área, o goleiro é uma opção. Antigamente a gente ficava dentro do gol. Então a única opção que o próprio batedor tinha era os jogadores da frente. Hoje não, hoje um goleiro é uma opção. Então eu busquei trabalhar bastante para fazer igual. E hoje em dia eu me aperfeiçoei bastante nisso. E na Série B o Rogério também já queria que eu fizesse aquilo ali. Sempre me orientava para fazer aquilo ali, né? O Marcelo também. E ano passado, na Série B, eu pude ter a oportunidade de entrar no jogo contra o São Bento, que eu confesso que eu me senti mais nervoso do que nesse do São Paulo. Mas acho que pude bem, é que nem eu falei, eu trabalho todo dia como se fosse um jogo. E um jogo de início de campeonato é a mesma situação que um jogo de final. Um jogo de Série C é a mesma situação de um jogo de Copa do Brasil, de uma final de Copa do Brasil, de um jogo de Série A. Eu trato do mesmo jeito. Não é menosprezando um jogo de uma oitavas de Copa do Brasil, mas é o meu pensamento. É um pensamento que eu tenho que me deixa mais tranquilo. Porque se eu tratar aquele jogo como uma final, como um jogo de pressão, eu vou me sentir desse jeito. Então eu tento ficar tranquilo, ficar calmo. Muita gente fala que eu me pareço muito com o Felipe nessa questão de ser frio, de ser na dele, dentro de jogo, né? E tudo mais. Não porque eu busquei trabalhar isso que nem ele, olhando ele, né? Mas é porque é de mim mesmo. O pessoal aqui em casa me chama... Tem uns apelidos aqui que eu não vou falar agora. Mas Max, é características minhas, né? Max, inclusive, porque eu queria fazer uma rapidinha pergunta para você. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para você, porque você falou que meio que não diferencia uma partida de outra, né? Tipo, com oitavas de Copa do Brasil. E eu queria também lembrar uma partida, não sei se você lembra, quando você citou. É porque, cara, é muito bom de escutar, sabe? A gente fica aqui absorvendo essa história e vendo como é muito rico e onde você está chegando, e muito merecido, inclusive. Mas eu tava lembrando, cara, porque eu assisti aquela Copa São Paulo de 2013, sabe? Assisti bastante, porque os jogos passavam na Rede Vida e no Sport TV. E eu lembro que teve era o São Bernardo e Fortaleza, né? Era o último jogo da fase de grupos. Isso, a gente precisava pelo menos empatar para poder passar de fase. Uhum, e Fortaleza chegou até... Isso, empatamos esse jogo no final, 43, 44, com um gol de pênalti do Edinho. Sim, eu tava lembrando. Depois a gente ainda pegou Botafogo e São Paulo, não foi? Foi uma campanha muito boa do Fortaleza, isso, né? Passou pelo Botafogo por 2-0 e depois foi pegar o São Paulo. Cara, sensacional. E tipo assim, poxa, a gente sair, porque os jogadores da base, né, eles saem... Eu lembro que sempre tinha aquela questão de, os jogadores vão viajar de ônibus pra Copa São Paulo, aí eles fazem uma boa campanha. Eles viajam de avião, aí não fazem uma boa campanha. Eu lembro que tinha meio que essa piada entre a gente que acompanhava... A gente que viajou naquela época, que passou de fase, que no outro ano já viajaram de avião, e voltaram na primeira fase, a gente brincou, poxa, por que não põe os caras pra viajar de ônibus? Passar o que a gente passou. Né? Muita mordomia, o cara viajar de avião e tudo mais. Põe pra passar o que a gente passou. Inclusive, eu vou perguntar, cara, tinha muito perrengue nessas viagens que vocês faziam pra jogar a Copa São Paulo, etc? Tem assim, né? Porque, querendo ou não, são 3 dias dentro do ônibus. Sempre aparecem situações assim, né? A primeira viagem, a minha em 2012, que a gente também voltou na primeira fase, poxa, foi aquela coisa toda. O time todo no ônibus, gritando, brincando e tudo mais. Com
5 horas estava todo mundo morto, querendo que chegasse logo. Com 5 horas de viagem. Imagina passar 3 dias, né? Mas é uma coisa que a gente absorveu bem. Tanto é que na segunda viagem viajou os mesmos jogadores. Acho que mudou 3 ou 4 só. Mas a gente, nessa viagem de 2013, a gente já foi com um pensamento diferente. Porque, querendo ou não, já tinha eu, Edinho, Romarinho, os jogadores que estavam no profissional. Eu sabia que aquela ali era outra chance de mostrar o nosso valor no clube, né? E, querendo ou não, para minha idade, para minha categoria, o 93, que nasceu em 1993, foi acrescentado mais um ano, porque o último ano foi em 2012. Então, 2012 era o meu último ano. Mas não foi revelado tantos jogadores e aumentaram mais um ano. Então, quem nasceu naquele ano ganhou mais uma chance. Eu sabia que aquela era a minha última chance. Então, eu era um dos líderes nessa questão de, poxa, vamos focar, vamos ajudar quem é o último ano, quem ganhou essa nova chance, né? De mostrar, de não, se não for no Fortaleza, vai ser em outro clube. Tanto é que quando a gente voltou, o Jean, atacante, foi para o Bahia. Outros jogadores já se empregaram nos times daqui, Caucaia, Tiradentes. Querendo ou não, ali foi uma coisa que ajudou todo mundo, não só quem ficou dentro do clube, né? Ajudou a gente foi ajudado porque eu renovei mais 2 anos, Edinho já tinha um contrato bom, Romarinho também, e naquele ano ficou 7 jogadores do profissional daquele ano, daquele clube, daquele time no elenco profissional, né? Uhum. Então é uma coisa que foi boa para todos, não só para quem ganhou uma nova chance. Cara, antes de passar pro Saulo, que acho que ele vai querer perguntar um negócio aí, só uma coisa, nessa época, em 2013, eu acho que também o Everton, né, que é o Cebolinha, jogava na base com vocês, não era? Ninguém nem parecia que ele tava lá, de tão calado que ele era. Cara, a gente brinca, teve um treino que o Grêmio foi treinar no CT, e a gente ficou conversando e tudo mais. E eu fiz outro jogo com o jogo festivo do Oswaldo com o Safadão no PV, e ele ficou do meu lado, cara. A gente enfileirado para entrar no campo, ele ficou do meu lado, eu não conhecia ele. Cheio de tatuagem e tudo mais, ele que falou comigo. Sério, ele falou comigo, e aí, Max, tal, eu fiquei olhando assim pra ele, caraca, conheço esse moleque de algum lugar. Sério, aí ele... Cara, muito engraçado. Poxa, eu lembrei, eu falei, caraca, tu tá mudado. Ele tava muito mais alto, muito mais forte, cheio de tatuagem, né? Então, eu não lembrava. Eu falei pra ele, cara, eu não tava lembrando de ti, velho. Porque tá mais forte, tô tatuado, velho. E o moleque que um dia desse eu olhava aqui assim do meu lado, não falava nada. Nem parecia que tava na viagem, né? E tá assim já desse jeito, mas pronto, olha aí, outra coisa. Ele foi, mas não jogou. Sim, acho que jogou um jogo, entrou um jogo. E olha onde o moleque tá hoje. São coisas que às vezes muita gente não dá valor. Às vezes quem tá no banco não dá tanto valor porque não jogou tanto. O Valfrido não jogou bastante não jogou acho que jogou um jogo contra o São Paulo. Se eu não me engano, entrou contra o Botafogo e jogou contra o São Paulo. Entrou contra o São Paulo. E voltou, foi um dos únicos que chegou a jogar naquele ano, no Cearense daquele ano. Né? Então, são coisas que às vezes quem tá no banco, quem não entra, fica chateado, não dá tanto valor. Acho que as oportunidades vai vir só para quem tá jogando, mas não, ela vem para todos. Basta estar preparado. O Saulo vai te perguntar de 2017 para lá, o tempo bom? Eu vou ficar indo um pouco no passado aqui rapidinho, porque o Max falou uma coisa interessante, que nos anos de Série C nós tivemos muitos problemas com o goleiro, né? Algumas eliminações, principalmente aqui em 2014, eu acho que é a mais marcante, porque foi, infelizmente, um lance decisivo ali, né? E aí, quando a nova diretoria vence, 2015, né, para 2015, acho que foi uma das propostas de campanha, assim, vamos trazer um novo goleiro. E não foi tão bem assim, né? E esse novo goleiro não foi tão bem assim, tanto é que quem está acompanhando aqui sabe o quanto que eu não suporto esse cidadão. Já falei mal dele. Inominável. E assim, e aí acabou que o Arivel teve oportunidade, depois veio o Berna, e aí acabou que não subimos em 2015, não por culpa do goleiro, mas aí por questão mesmo do jogo, né? E aí em 2016, eu não lembro por que tu jogou a final, porque o Berna foi expulso, o Arivelto entrou no lugar dele, e o que aconteceu, que eu não lembro? Sim, ele no lance do gol, ele sentiu cãibra. Sentiu cãibra no lance do gol e tentou continuar.
Isso já na final ou na semifinal? Já na final. Ah, já na final, o primeiro Berna jogo. tinha sido expulso. Na Sim, semifinal, no sim. jogo da volta, o Berna foi expulso. Aquele 4x4, maluco, Isso. né? E o clube não tinha o costume de levar 3 goleiros. Nunca teve esse costume de levar 3 goleiros. Só que naquele ano, o Guto, que é o treinador de goleiro, pediu. Poxa, é legal levar quem é o terceiro goleiro, se sente ali do grupo, viaja e tudo mais. E o treinador não quis levar. Marquinhos Santos não queria levar. E na final, no primeiro jogo, o Erivelto sentiu cãibra, no segundo gol, acho que com 10, 15 minutos, se eu não me engano. E tentou continuar, mas não conseguiu. Eu entrei. Eu levei uma pancada no rosto, que eu levei 2 pontos no rosto. E fiquei com um tampão no olho. O negócio era tão grande que ficou tampando o meu olho. Eu não sentia nada do lado da pancada. Agora imagina se eu levo aquela pancada e não dá para continuar no jogo. E nesse jogo, foi a primeira vez que foi um terceiro goleiro no banco. Levi, o menino do Sub-20, que nunca nem tinha treinado no profissional. E estava no banco. E já poderia entrar. Né? E ali, depois dali, a partir dali, no jogo da final, segundo jogo da final já foi 3 goleiros também. Alguns jogos da Série C com Bonamigo também. E a partir dali, acho que isso já virou uma coisa costumeira, né? Os times da Série A, os daqui também, acho que não o Ceará, mas o Fortaleza sempre tá levando. Acho que não para Max, viagem, né? Algum aí tem outro não. e aí, pois é, aí agora o que a Thaís comentou, né? Só Porque. cortando um pouquinho, só Tá. cortando um pouquinho. E fora que teve um jogo também, acho que da Semi, que uma foi 2 vezes, mas uma eu me lembro bem que o Marcelo sentiu uma lesão. 2018, no aquecimento do primeiro jogo da final, ele sentiu uma lesão na posterior da coxa, e eu em casa, eu assistindo o pré-jogo. Me ligaram, me mandaram mensagem. O Carlinhos mandou uma mensagem. Vem pra cá que um dos goleiros machucou. Eu achei que era brincadeira. Eu falei, mano, ficar aqui, né? Deve ser brincadeira, me trollar, alguma coisa. Beleza, não dá 2 minutos o papelinho, me liga. Vem pra cá voando que o Marcelo machucou e a gente precisa de você no banco. Vem voando pra cá. Beleza, acho que em 8 minutos eu cheguei no PV. E acho que, não me engano, o Matheus Inácio entrou e levou uma pancada ainda. Levou uma pancada no meio do jogo e tudo mais, mas continuou, né? E acho que, se eu não me engano, teve outra oportunidade assim também de me chamarem, de eu não estar no local e sair de casa às pressas para poder completar o banco ali. Outra vez Saulo, foi no antes estádio. A sorte é que eu estava no estádio. Eu estava no estádio outra vez. para Aconteceu de eu assistir, estar no estádio é isso. E alguém machucar e eu poder dali mesmo ir pro banco. Saulo, antes de tu falar de 2017 para frente, eu queria só Uhum. perguntar para ele, porque a gente sabe do que a gente passou nesses 8 anos esses anos mágicos que a gente está vivendo, e eu acho que é um momento doloroso, sim, mas que a gente não pode esquecer porque serve de muito aprendizado. E eu queria te perguntar, porque tu passou por isso do início ao fim, o que é que tu passou, assim, o que é que a Série C impactava dentro do Fortaleza em termos de bastidor, principalmente para a base, porque se as dificuldades chegavam para o profissional, para a base isso era potencializado, se não tinha dinheiro para o profissional, vai ter para a base. E tanto que a gente escuta esse argumento recorrente de que, tipo, faz muito tempo que a base do Fortaleza não revela jogadores. E a gente sabe que é porque ela passou muito tempo sem investimento como deveria ser. Daí eu queria ouvir de ti, tipo, o tipo de coisa que vocês passaram, como que a Série C afetava, impactava no Fortaleza em termos de bastidor. Foi anos de crueldade com a gente. Porque vivenciar aquilo ali e sempre bater na trave, né? Sempre chegar nos jogos do acesso e não conseguir foi uma coisa cruel. A gente sentia, principalmente quem é da casa, sente muito. Quem é funcionário, muito antigo. Quem é atleta da casa, muito antigo. Quem é da base, né? Porque, querendo ou não, é quem vai ficar pro próximo ano. Às vezes tinha jogadores que vinha
sabia que se não subisse ia virar o ano, ia para outro clube, iam esquecer aquilo ali. Mas quem fica é quem sofre. Toinha sofria, a Manuelzinho, Salvino, quem tem muitos anos de casa, né? Então era bastante pesado para a gente. No decorrer dos anos também, porque a gente já não se alegrava tanto com a campanha, porque sabia que aquilo ali não ia adiantar de nada. É diferente de pontos corridos, porque você vai bem, poxa, a gente está indo bem, então vamos continuar indo bem. Então não adianta, nos jogos de mata-mata, não adianta ir bem o ano todinho e chegar no mata-mata não ganhar. Então a gente não se alegrava tanto com aquilo ali, né? Poxa, é legal, o momento do time era muito bom, a torcida enchia o estádio e tudo mais. Mas a gente sabia que ainda faltava 2 jogos, podia fazer o que fosse, ir bem ou ir mal, mas chegasse ali faltando 2 jogos, né? E acho que para quem era da casa era bastante dolorida esses jogos de mata-mata, né? Eu ficava semanas sem sair de casa. E olha que eu não jogava. Mas eu que não jogava, ficava semanas sem sair de casa, né? Porque é triste a gente ver a gente passar o ano todinho e chegar final de ano, a gente reviver aquilo de novo, né? Viver naquele loop ali sempre, mas sabendo que um dia isso ia mudar. O pior era pensar o tudo de novo, né? Poxa, ano que vem começa tudo de novo. O pior é isso. O pior é isso. Max, qual foi o dia mais feliz? 23 de setembro de 2017 ou 13 de fevereiro de 2020? O dia mais feliz? Assim, talvez setembro. Alívio da porra, né? Demais. Uma sensação que é difícil até explicar. Mas um dia mais feliz ainda, jogos do Avaí. Tu jogou, né? Foi importante demais a vez, né? Mais feliz ainda. Com certeza. Eu até brinco, quando eu voltei, eu brincava com meus amigos, né? Os amigos mais próximos. Eu falava, poxa, eu joguei, a gente tava jogando ali, beleza, acabou o jogo. Tipo, poxa, a gente foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Um dia desse a gente tava na Série C, morrendo pra passar de fase. Pra subir. Aí eu tava jogando, cara. Um cara que tinha 10 anos de casa, que é da casa, né? Então, pegou muito naquele jogo. Mais da minha vida. Hã? Pegou muito naquele jogo contra o Avaí. Teve umas defesas importantes. Teve também um jogo, eu não sei se foi o São Bento que tu falou, que tu entrou e teve umas defesas dificílimas, assim, que eu lembro dessa Série B, no jogo do São Bento, e lembro do Avaí, da importância que tu teve, né? Foi bem fundamental. Pois é, são coisas que... Pode falar. Aquela partida foi tão boa do Max que, se não me engano, foi uma defesa até de cabeça, não foi? Não, eu não lembro desse lance. Não foi uma defesa, foi uma falha minha. Foi um lance na área, um cruzamento na área que eu tentei segurar. Ela escorregou na minha mão, bateu na minha cabeça e quando eu rodei para procurar a bola, ela estava quicando na minha frente. Eu acho que se ela não bate na minha cabeça, era gol. Era gol. Cara, pra você ver, quando é pro goleiro, o goleiro não levar nada, cara, não tem como. É coisa do futebol. Coisa do futebol. O goleiro tá entre o céu e o inferno. Essa é a vida do goleiro. A minha pode ir pro inferno domingo. Que vem. Hoje, acontece. Pô. Hoje. Pode. Acontece. Então... Não, Max, porque o domingo é hoje. Hoje o programa. O programa sai no domingo. Sim, me perdi. Pois é, eu posso ir pro inferno já domingo, hoje, né? Mas, assim, acho que a gente tem na cabeça, os goleiros, eu tenho na cabeça que é a nossa vida. Eu podia estar fazendo um jogo muito bom. Eu errei um passe no jogo. Eu
eu podia ter dado um chute logo para frente, mas eu quis dar mais um toque na bola para ajeitar mais a bola e tentar o lançamento, mas a bola saiu rasteira. Naquele lance podia sair o gol. Se saísse o gol, eu ia pegar a bola e ia continuar o jogo. Por mais que não tivesse torcida e por mais que tivesse torcida, eu ia continuar o jogo. Eu não ia me deixar abalar pelo lance que eu errei. É a mesma coisa no jogo agora, no jogo de hoje. No meio do jogo eu posso... eu posso soltar uma bola, eu posso errar um soco, eu posso errar um lançamento, eu posso errar um passe. Isso não vai me deixar abalar. Porque se me deixar abalar, o restante do jogo vai ser uma merda. Eu vou esquecer tudo que eu tenho que fazer, né? Então a gente tem que viver com isso aí. Né? Os goleiros têm que viver com isso aí, porque é normal um jogador de linha errar um passe, fazer uma falta. Goleiro, se levar um gol frango, se levar um gol falha, se acontecer um lance que é duvidoso, e se ele se deixar abalar pelaquilo ali, já perdeu o jogo. Aí entra outra situação. No jogo eu entrei num lance de falta. Se eu levar o gol ali, muita gente fala, poxa, ele vai ficar abalado o restante do jogo. Não. Acontece, eu entrei, era um lance perigoso dos caras. E foi uma falta que acabou indo pra ti, né? Tu teve que defender, não foi falta que foi pra fora ou bateu na barreira. Isso. Então é lance do jogo que acontece. Acho que todo mundo tem que ter isso na cabeça, não só jogadores, mas como torcida. O goleiro vai errar um lance ou outro, o jogador de linha vai errar um lance ou outro. Beleza, o jogador vai pegar a bola, na próxima bola vai tentar a mesma coisa. São coisas do jogo que acontecem. Eu vi muita gente falando que o Felipe vacilou no segundo gol, Felipe Alves. Vocês acham que ele vacilou no segundo gol? Não, ali ele bateu, ele chegou a defender, mas bate no joelho dele. É aquela coisa, da tua cabeça que defendeu. No caso dele, ele foi infeliz, tu foi sortudo. Pois é, vocês lembram do lance do Marcelo Groi, numa Libertadores? Numa defesa espetacular. Contra o Barcelona de Guayaquil, né? Mesma situação. Pode ser lances um pouco diferentes, mas é a mesma situação. Lances até parecidos. Ele tinha defendido aquela bola, na real. Isso. Mas foi o movimento do corpo que botou pra dentro, né? Isso. A gente não controla a velocidade, a força que o nosso corpo vai numa bola daquela. A gente se joga numa bola. Ele já tinha feito a defesa com as mãos, só que a bola ficou perto do corpo dele. E com a velocidade do corpo, a bola resvalou no corpo dele e entrou. Ele podia fazer o quê? Tentar segurar a bola, como ele tentou. Mas para a torcida, uma parte da torcida, uma imprensa, um comentário, uma coisa, ele vacilou. Só que quem é da posição sabe que ele é muito difícil pegar aquela bola. Quase impossível, são poucos. O Groi foi um felizardo, filha da mãe, que pegou aquela bola. Quando aconteceu o lance da defesa, eu comemorei lá fora. Não sei se dá para ver vídeo, alguma coisa, mas eu comemorei. Porque quem é da posição sabe que é muito difícil pegar um lance daquele, né? E eu tava comemorando, mas quando eu vi a bola entrando, caraca, é lance para lamentar. É tipo aquele pênalti que você chega, mas a bola ainda entra, né? Aquela isso. A gente fica lamentando, poxa, dava para pegar, mas acabou entrando. Mas o que acontece? É levantar a cabeça e ir pro jogo que na próxima vamos tentar de novo, vamos fazer outra defesa daquela e tudo vai mudar. Falando sobre quem é da posição, eu queria aproveitar e perguntar. Tu já falou no começo, né, na apresentação, mas sobre o Rogério Ceni, cara, principalmente, porque, como tu falou, ele chegou no finalzinho de 2017, né, já começou a aprimorar os treinamentos dos goleiros, né? E, sim, poxa, cara, eu não vou fazer também aquela pergunta bem padrão, como é trabalhar com ele, sabe? Aquela pergunta que meio que todo mundo deve fazer. Mas eu queria que ouvir de tu pudesse trazer um pouco da tua experiência no que tu pôde melhorar, sabe, cara? O que tu pôde aprender, porque, querendo ou não, é muito rico, né, você poder compartilhar a experiência com um cara que já viveu bastante no futebol como ele, né? E principalmente você, que é um companheiro de posição, que ele exerceu por muito tempo, seria muito, acho que, enriquecedor para nós torcedores tentar saber o que você pôde desenvolver a mais com ele, o que você pôde deixar, por exemplo, você poderia ter um erro que você vinha cometendo, achava que era correto, ele ajudou a corrigir. O que você pode compartilhar com a gente dessa experiência que você teve com ele? Até em metodologia de treino mesmo também, sim, Max, porque, sim, assim, o que é que ele trouxe de diferente do que tu olhou assim e falou, caramba,
Tô aqui há tanto tempo e nenhum treinador fez isso comigo. Sim, cara, trabalhar com ele que nem eu falei, eu olhava para ele e, poxa, aquele cara é um dos nomes mais fortes na minha posição mundial hoje. Sempre foi, afinal, né? Então, eu sempre olhava para ele de um jeito bem diferente nessa questão de aprender, né? Poxa, eu tô trabalhando com ele, já olhava assim, poxa, treinador e tudo mais, eu quero saber como é que ele é com os goleiros, né? Porque querendo ou não, quem é da posição vai olhar mais para aquela posição, né? E sempre imaginei isso. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar ele a primeira vez, primeiro dia de treino dele, ele já treinou os goleiros. Ele pegava a bola e ficava chutando e tudo mais. O método de trabalho dele é um método atualizado. Hoje em dia o futebol todo dia o futebol se atualiza. Então quem não se atualizar vai ficar para trás, vai ser ultrapassado. E esses treinadores que estão começando agora estão mostrando. O São Paulo tem anos de profissão, mas ele é um cara super atualizado. Uhum. Né? Um sujeito. Não, um técnico também que, por exemplo, ele tem uma idade avançada, mas ele tem métodos atualizados, é o Marcelo Bielsa, né? Que atualmente ele é treinador do Leeds United, né? E ele tem métodos também que ele utiliza também os goleiros, ou seja, como tu tá falando aí, cara, que tem que se atualizar sempre, né? Sim, tem que se atualizar. E eu sabia que a gente tinha que se atualizar no decorrer do dia a dia dele, né? Ele é um cara que estagiou meses na Europa com os melhores treinadores, teve as melhores aulas, querendo ou não trabalhar, passar um dia assistindo um treino é uma aula. Ali ele aprende muita coisa, detalhes, ele aprende muitos detalhes. Então ele trouxe isso pra gente. No primeiro dia, coisa que eu nunca vi acontecer no Fortaleza nesse tempo todo que eu estava no profissional. No primeiro dia dele, ele fez uma brincadeira. Ele já trabalhou com bola numa brincadeira envolvendo todo mundo. Coisa que outros treinadores iam começar a trabalhar com bola depois de uma semana. Só ia lá, deixava o trabalho com o preparador físico, porque tá um mês parado, então ele precisa de fazer físico, precisa aprimorar a parte física dele, então vai fazer físico. Vai dar volta no campo, dar pique, dar tiro de 50, de 100. Ele não, no primeiro dia já fez trabalho com bola, curtinho, já fez trabalho interagindo com todo mundo. No primeiro dia dele. Então ali a gente, poxa, que esse cara aqui já vai chegar e vai fazer a diferença já no primeiro dia. E aí entra a questão dele trabalhar todos. Ele tem trabalho que não utiliza goleiro, não utiliza gol. Trabalho de posse, trabalho de superioridade, 4 contra 3, 5 contra 4, 4 contra 4 e um coringa. E ele usa a gente para participar do trabalho com os pés. Ele usa a gente para movimentar, para dar passe, para domínio, essas coisas. E trabalho curto também. Então, trabalho curto, ele sempre fala, num trabalho de campo reduzido, um trabalho que são 4 contra 4, não é um trabalho que são 4 contra 4, são 5 contra 4. Porque o goleiro é uma opção. O goleiro tá ali para trabalhar com os pés. Então, apertou a bola, começa no goleiro, o goleiro toca de um lado, toca do outro, o goleiro dá um passe, o goleiro para a bola para alguém chegar chutando. Porque são trabalhos curtos. O goleiro não pode chutar pro gol, mas querendo ou não, o goleiro é um jogador a mais, é um desafogo. Pode ver que acontece muito no jogo. Às vezes o pessoal tá apertado lá no meio de campo. Volta a bola no Felipe. Ele sempre fala, o goleiro é um desafogo, o goleiro é um jogador a mais. O goleiro é o primeiro cara que cria a jogada, que inicia a jogada. Sempre começando... Sim, depois de uma jogada apertada, sempre se inicia no goleiro. O goleiro vai ser aquele desafogo, né? Então, a gente que é da posição teve que se atualizar bastante. O Felipe não, porque o Felipe já tinha esse costume de trabalhar com os pés com o Fernando Diniz, que o Rogério também elogia muito bem, né? E o Felipe também, muito bem. Ele falou que essas coisas que ele faz hoje com o Rogério, ele sempre fez com o Fernando Diniz. Tanto é que ele não sente bastante. A gente que não tinha o dia a dia de trabalho com os pés, a gente sentia bastante. Mas ele fala, quem tem qualidade, quem sempre teve qualidade, não precisa aprender, precisa aprimorar. A gente só vai aprimorar no trabalho, no dia a dia e tudo mais. Então, quem tem uma certa facilidade com os pés, aprimorando, vai fazer o que ele pede. Quem não tem, vai ser difícil. Hoje em dia, no Brasil, tem muitos goleiros que não têm tanta qualidade com os pés. Que quando é exigido trabalhar com os pés, acaba entregando um gol. Teve um esses dias aqui, não foi, Max?
Teve um goleiro esses dias aqui. Domingo passado aqui no Castelão, ele entregou. Né? Entregou um gol. Acontece, cara. Acontece. Ei, Max, aproveitando o Rogério Ceni, antes de vir para cá, ele já era teu ídolo? Ídolo não. Mas eu sempre olhava assim de um jeito diferente. Ele, Marcos e outros também. Hoje em dia eu tô tendo a oportunidade de jogar contra os caras que eu olhava e falava, poxa, esses caras são filha da mãe. Esses caras, da minha posição, eles são os melhores. Hoje em dia eu tô tendo a oportunidade de ali no campo, acaba o jogo, vou lá, cumprimento os caras, falava, caraca, eu cumprimentei esse cara aqui. O Vitor era um, por tudo que ele fez no Atlético e tudo mais. Aí no jogo do Atlético Mineiro eu falei, poxa, eu passei do lado do Vitor, falei com ele aqui, fiquei conversando aqui com ele, tipo, normal, né? Então são coisas que são momentos, né, que eu tô vivenciando agora, esse ano. Ano passado eu pude vivenciar também alguns jogos que eu pude ir no banco, mas esse ano tá sendo mais porque eu tô tendo oportunidade, tô sendo mais solto, né, digamos assim. Antigamente ano passado eu tinha vergonha de cumprimentar. Tinha vergonha, não sei, era coisa minha, tinha vergonha. Hoje não, hoje em dia, e aí, cara, e aí, beleza? O Thiago Volpe é um, o Thiago Volpe é um. No jogo lá contra o São Paulo que a gente perdeu, a gente ficou conversando um tempão. Um cara que nunca falou um A comigo. Nesse jogo agora, do mesmo jeito. A gente ficou conversando um tempão lá na subida do vestiário. Né? Então são coisas que a gente vivencia que eu vou levar pro resto da vida. E tem uma coisa, Max, que eu tenho muita dúvida, assim, muita curiosidade, na verdade, não é dúvida. Como que foi a conversa que o Rogério te passou que tu se tornava ali o nosso segundo goleiro? Tipo, existiu uma conversa nesse sentido ou ele só foi te deixando e você foi subentendendo isso? Ou ele chegou e disse assim, véi, tua hora é agora? Não tem conversa. No dia a dia a gente já tem alguns detalhes que a gente já começa a entender. Esse aqui vai jogar um treinamento. A gente quem vai jogar, a gente só sabe que vai jogar no dia do jogo. Ele não fala, você vai jogar. A gente só sabe quem vai jogar no dia da pré-eleição, que ele mostra lá e tem o nosso rosto. A gente só sabe que vai jogar ali. Acho que é um jeito de levar todos preparados para o jogo. Então, qualquer um que tá ali pode jogar, né? E comigo não teve essa conversa. Não teve. Foi no dia a dia. Foi no trabalho, foi em levar para as viagens, foi em atitudes dele, né? Nessa questão de, vou fazer um coletivo hoje, eu vou chegar no treinador de goleiro e vou pedir o Max e o Felipe. É uma evolução natural, assim, né? Isso, se ele chamou eu o Felipe, então, poxa, então é porque eu vou pro jogo, então porque eu já tô começando a ganhar mais espaço. Aí ele, deixa o Felipe de um lado e pode revezar o Max e o Marcelo do outro. Então ali já não dá para entender tanto o que ele, né? Aí tinha trabalho que ele, vou querer o Max e o Felipe. Aí tinha pronto, a viagem do São Paulo, o Marcelo não foi. O segundo jogo do Brasileiro, o Marcelo não foi. Poxa, então, né, aconteceu alguma coisa aí que eu tô viajando, as coisas estão começando a caminhar meio que pro meu lado, mas aí é fruto do trabalho, coisas que a gente busca fazer todo dia, que ele gosta, que busca se aperfeiçoar o trabalho dele e se encaixar bem no trabalho dele, no estilo de jogo dele, né? Acho que o Felipe falou isso numa coletiva. Desde quando o Felipe chegou, ele falou assim, desde quando eu cheguei, eu sempre converso com o Max e sempre busco dar detalhes do que eu faço. Coisas fáceis que vai ajudar ele. E eu tento também, no jogo, quando o Rogério voltou do Cruzeiro, ele passou do meu lado e falou, poxa, Max, evoluiu no trabalho com os pés. O que aconteceu? Comigo tu não era desse jeito. Falei, busquei trabalhar. Mudou o treinador tá chegando, não conhece muita gente, então a gente busca trabalhar, busca melhorar, a gente busca aperfeiçoar. Você viu a evolução, ele já não viu tanto, o treinador que tava não viu tanto. Já não, você chegou e 2 dias você já viu a evolução, já viu uma coisa diferente do que eu fiz. Em 2 dias o cara já tinha falado isso, né? Então são coisas que a gente busca melhorar para poder ganhar espaço, ganhar oportunidade e estar preparado para poder aproveitar bem quando elas aparecerem.
Massa. A gente já está caminhando aqui para quase 1 hora de papo, tá sensacional. Aí eu queria saber de ti agora um pouco menos do Max jogador, goleiro do Fortaleza, e mais do Max pessoa que nasceu em Teresina, se criou em Brasília, mas adotou Fortaleza como casa, se casou, tem 2 filhos lindos. É dessa pessoa que eu quero saber agora. Antes de tudo, ainda nessa questão, ainda pensando na tua posição, quem é, assim, a tua maior referência no futebol? Sei lá, o maior goleiro que tu já viu jogar, assim, o cara que tu mais admira. Falar profissional ou falar o todo? Que eu tenho 2. Diga os 2. Ao todo e um profissional. Ao todo, pronto, dá pai. um para cada. Ao todo meu pai. Porque ele é goleiro. Ele sempre foi o cara que me levou para as viagens. Eu sempre joguei em time de clube. Clube Minas, Yacht Clube, né? Em Brasília tem muito clube assim. E sempre tinha os times, então eu sempre joguei por esses times. Tinha um cara que sempre me levou. Quem me colocou no futebol foi até esse cara. Meu pai é pintor autônomo e pintava a casa dele. E ele tem 2 filhos da minha idade. E ele sempre jogava um futsal. E teve um dia que ele estava em casa, sempre jogava à noite, meu pai estava trabalhando lá, e ele perguntou se eu não queria. E meu pai me levava para ficar brincando com os filhos dele e tudo mais, e ele perguntou ao meu pai se ele queria me levar para poder participar. Tava faltando um jogador e tudo mais, e nesse dia o goleiro não foi. Falei, aí meu pai, vou levar ele para sair de casa, brincar um pouco, aproveitar, né? Mas se divertir. E beleza, a gente foi jogar futsal. Ele gostou, o dono do time gostou. No outro jogo já mandou eu ir de novo, já me deu tênis, calça, camisa, luva, deu tudo. E esse cara, todo lugar que ele levava os filhos deles, ele me levava. Todo time que os filhos deles iam, eu ia. Eu me tornei um filho dele, né? O Délio, o nome dele é Délio. E é um cara que sempre quando eu vou lá eu levo uma camisa minha. Sempre quando eu vou lá eu visito ele, levo camisa para ele, chuteira, tudo assinado. É um cara que eu vou levar pro resto da vida. E o meu pai, que também sempre me acompanhou. Todos os jogos que eu joguei em Brasília, todos os jogos ele tava. Todos os jogos. E do outro lado de Brasília, ele ia. Viagem, quando tinha viagem. Meu pai queria estar tão perto de mim que ele era meu treinador de goleiro. Ele precisava de treinador de goleiro e ele se oferecia e os caras aceitavam, ele era o treinador de goleiro. Nas viagens, ele ia comigo e tudo mais. Como treinador de goleiro? Como treinador de goleiro. Era o único pai de algum garoto que ia. Era o único que era ele. E a primeira viagem que eu viajei, que ele não foi essa da Espanha, em 2008. A primeira foi ela. E a segunda foi para cá, em 2009. O restante, todos ele foi. E é o cara que eu tenho a minha inspiração. Como é o nome dele? É ele. Manuel Mariano. Manuel Mariano, então provavelmente ele vai assistir isso aqui, se você puder mandar para ele. Eu não sei se ele é antenado com o YouTube, mas então um beijo e um agradecimento especial para o seu Manuel. Pois é, ele é a minha inspiração, porque é um cara que sempre me dava, querendo ou não, tudo que ele falava era um conselho, né? Então eu busquei me fixar muito aqui também por causa dele, porque é um cara que sempre me ajudou lá em Brasília, mas agora é o momento de eu ajudar ele, de eu dar uma alegria a mais, né? E quando acaba o jogo, ele me liga, eu ligo para ele, dá para ver que hoje ele é torcedor fanático do Fortaleza, doente mesmo, aquele cara que em jogos de acesso, teve um jogo da Macaé, ele veio assistir, ele assistiu naquele setor prêmio, ele foi o cara que mais gritou, mais xingou o jogador. Eu falei, cara, senta aí, eu sou amigo dele, vai ficar xingando ele aí. Você é doido? O cara no outro dia vai lá reclamar comigo. É sério, ele xingava, ele em casa também. Dia de jogo, ele enche a casa de bandeira, de camisa minha.
fica daquele... Eu imagino É quase uma embaixada do Fortaleza lá em Brasília. Pois é, eu fico imaginando ele assistindo esse jogo contra o São Paulo que eu entrei, né? Ele deve ter derrubado a casa de alegria, né? Uhum. Max, no jogo contra o São Paulo agora, a Ellen, né? Ela colocou no Twitter que a tua filha ficava perguntando assim: mamãe, é papai? Só que não era papai estava sentado, né? E aí, por incrível que pareça, olha a ironia do destino, o papai entrou em campo, né? E como será que foi para ela, né? Ver o pai ali jogando e defendendo Na televisão. na televisão, umas 2, 3 bolas ali, que todo mundo estava em pé em casa, pedindo a Deus para o jogo acabar, e a gente conseguiu esse empate heróico. Acho que foi muito legal, foi muito emblemático, né? Esse jogo, dessa forma que foi, e tu tá dentro de campo, né? Quando eu cheguei aqui, ela comentou comigo, falou que passava o juiz e ela perguntava se era eu, passava o Rogério, ela perguntava se era eu, né? Mas são coisas, que não falei, são detalhes que a gente leva pro resto da vida, né? O primeiro jogo que acho que ela foi pro estádio foi a final. Meus pais estavam aqui também, né? Então eles assistiram eu jogando uma final de campeonato cearense, um jogo que eu pude ajudar. E saber que ela sabia que ela sabia que eu tava ali, né? Então, qualquer momento eu podia entrar, como aconteceu, e ela vê aquela alegria dela aqui em casa, né? E do Miguelzinho também, que a qualquer momento aí já vai poder ter noção do que está se passando, né? Do que está acontecendo ali do outro lado da TV. É uma emoção bastante grande, né? Que a gente sente. Uma coisa bastante viva. E já puxando agora o assunto para uma parte mais leve, que agora eu quero conhecer também mais o Max como pessoa, poxa. Não só como atleta, né? E tipo assim, poxa, tu é um jogador que de uma equipe que disputa o Brasileirão, sabe? Mas, poxa, no teu tempo livre, assim, quando tu tá relaxado, etc., o que tu costuma fazer? Tu procura assistir também, continuar assistindo futebol sei lá, de outros países, outros campeonatos, ou tu, sei lá, assiste uma série, gosta de assistir filme, jogar videogame, sei lá. Qual o teu passatempo preferido, assim, quando tu tá relax? Cara, eu não gosto de sair de casa. A Ellen aqui é pé da vida comigo, porque às vezes eu chamo ela me chama pra algum lugar que eu não saio, ela quer sair. Eu falei, cara, vai. Dou Vale Night pra ela. Ai, né? Porque eu não tenho esse pique de festa. Eu não fui criado desse jeito, né? Eu vim pra cá com 14 anos, eu vim sair da sede em 2014, 15. Eu vim morar sozinho em 2015. Eu morei sozinho, então eu já tinha responsabilidade naquele tempo, né? Não é falando que eu não tinha com os 14 anos, dos 14 anos para cá, mas é uma coisa que eu não vivenciei, eu não sou de festa, eu não bebo, eu não fumo, né? Então, para quem gosta, beleza, eu respeito e tudo mais, mas me deixa aqui no meu cantinho, de boa, gosto de ver um filme, né? E série, sou viciado em série, cara, você é louco. A gente concentrado... Quais tuas séries favoritas? Tem um bocado aqui. Cara, tem Prison Break, Breaking Bad, Suits, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, Game of Thrones, todas. Apareceu alguma, eu assisto. O bicho é atualizado, tá atualizado. Eu já assisti todas. Quando concentrei o Felipe, a gente nem liga a TV. Fica só no celular assistindo série, desce só para comer ali e volta. Porque é uma coisa que é de mim, sabe? Aqui em casa também é do mesmo jeito. Eu não gosto de sair. Assim, eu saio, mas saio durante o dia. Eu vou almoçar no shopping, vou jantar no restaurante, volto. Nada muito pesado. Esse é o Max. Super tranquilo, de boa. Legal, cara. Bacana conhecer esse lado, ó. Vai tu, Saulo? Pode perguntar. Eu? Tá, então sou eu. Já que o Felipe te perguntou da série, eu ia te perguntar
Calma. Tá perto daquela coisa da gente fazer o bate-pronto, né? Mas eu ia primeiro te falar, tipo, te perguntar que outras coisas que tu faz no teu tempo livre, porque tu é um cara que trabalha praticamente de domingo a domingo, tu deve ter um dia de folga, geralmente os dias depois de jogos, né? E não sei se tá tendo mais isso, porque agora tem jogo a cada 3 dias. Não tem como ter folga. Mas provavelmente tem um dia de folga, sei lá, se tiver. Aí eu queria saber, tipo, ou seja, pouco tempo em casa, pouco tempo livre. E o que é que tu normalmente faz, além de ver essas séries, esses filmes? Tu passa muito tempo com teus filhos, gosta de ir pra praia, joga videogame? Não tenho videogame. Daqui a pouco vai ter que comprar para Miguel, né? Daqui a pouco. Daqui a pouco ele destrói a casa aqui com as coisas. Eu vou uma vez ou outra praia também, não sou muito fã, né? E eu fico mais em casa, aproveito aqui. Como a gente passa muito tempo viajando, muito tempo fora, aí ele até brinca, poxa, eu só te vejo 2 vezes por semana. Porque a gente joga domingo, treina segunda, concentra na terça para jogar na quarta. Jogou na quarta, treina quinta, viaja na sexta para jogar no sábado. Volta no domingo para treinar na segunda, para concentrar na terça para jogar na quarta de novo. Então a gente tem que ficar. Eu prefiro ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Gosto de aproveitar aqui o dia a dia com a família, né? Porque eu sei que já eu vou ter que concentrar de novo, né? Então eu prefiro ficar mais em casa. Vai pro teu bate pronto, Saulo. Não, Felipe, ó. Max. Eu queria, pra gente encerrar, né? Já estamos com 1h10, quase. Um papo super bacana, assim. Acho que você contou muitas coisas que você falou, estava programado para a gente perguntar, e nem precisou perguntar. A gente nem te perguntou. Os primeiros 15 minutos que tu falou, a gente aqui conversando entre a gente no WhatsApp, ele já está respondendo tudo. Deixa ele responder, né? E aí a gente, para finalizar, fazer uma pergunta e tu dar uma resposta curta, de uma forma simples que tu possa responder. Uma palavra, né? Um sonho que tu tem ainda na tua vida. Um sonho? Deixa eu ver. Tem uma a Ellen boa. Tá soprando aí? Eu ouvi algum cochicho aí, não? Não, sim, é uma coisa que para mim é importante essa sequência, né? O Felipe brinca. Ele brinca assim, Max, o dia que tu tiver a sequência, nunca mais eu jogo. Então, por mim, eu jogo todos os jogos, ele brincando, né? Mas acho que é isso. Para quem é da minha posição, para quem vivenciou comigo tudo que a gente está vivendo assim, uma sequência de jogos, acho que para mim vai ser muito importante. Não é só entrar em um jogo, tem alguém suspenso, ele entra, depois volta de novo a ser segundo ou terceiro goleiro, né? Acho que para mim é uma sequência de jogos para poder realmente todo mundo ver quem realmente é o Max, né? Não é só aquele cara que entra, faz belas defesas e depois fica 10, 15 jogos sem jogar de novo. Eu quero ter uma sequência para mostrar realmente quem é o Max e mostrar o que eu realmente posso fazer pelo clube, né? Um sonho que tu já realizou? Um sonho já realizado? Sim. Título brasileiro. Jogando, né? Sendo titular do jogo. Jogando. Então, isso, jogando. Não só cumprindo... Não só o título, mas tem o asterisco especial do jogo, né? É uma coisa que eu imaginava, sendo um campeão brasileiro. E eu pude ser campeão brasileiro, assim, rápido, né? Rápido, digamos assim, né? Não esperado. Eu não esperava jogar aquele jogo, mas já que joguei, fomos campeões. Tá na conta. Tá o bicho veio pra mim, né, Max? Ué, eu tava lá, né? Era o goleiro daquele dia. O Fortaleza Esporte Clube pra ti? Representa pra mim tudo.
é um clube que abriu as portas para mim, é um clube que me abraçou, é um clube que eu quero devolver o que já me deu, né? É um clube que eu amo. Hoje em dia, Fortaleza para mim é uma boa parcela da minha vida. São 12 anos dedicados ao clube, né? Acho que não podia ser menos que isso. A cidade de Fortaleza te deu tudo também? A cidade de Fortaleza também te deu tudo, né? Também. Deu. Ir pra cá. Pude conhecer o amor da minha vida, a paixão. Oi? Não, amor da... Pude ter 2 filhos lindos, 2 bênçãos, né? São uma bênção aqui de casa. O Miguelzinho, você é doido. Todo mundo que vem aqui é apaixonado por ele. E a Lili também, uma coisa linda. E, para encerrar, o Ceni. Ceni, cara, é um cara que eu vou levar pro resto da vida. Um cara que eu aprendi bastante mesmo. É um cara que realmente é um cara sincero, um cara reto, um cara concreto. É um cara que não tem medo de falar as coisas, não tem medo de fazer as coisas. É um cara que, se tiver indo bem com ele, vai receber oportunidade, né? É um cara que, se for mal, ele vai estar ali do seu lado, apoiando, vai te dar mais chances. Então, é um cara que eu pude absorver bastante coisas com ele, né? Aprendi bastante mesmo com ele. Felipe, quer fazer uma pergunta, Thaís? Fica à vontade aí, para encerrar. Eu queria só agradecer ao Marcos. Eu queria dizer para ele que fala-se na torcida, pelo menos nos grupos de torcedores, nos amigos com quem eu converso, que o nosso desejo é que em 2021 tu possa ser definitivamente preparado para assumir a titularidade do Fortaleza. A gente sabe que o contrato do Felipe vai até o final de 2021. E assim, eu tenho de fato um desejo pessoal de ver alguém da casa assumindo a nossa meta, ficando debaixo das nossas traves, em definitivo, né? Na primeira posição, digamos assim. Então, que em 2021 tu possa ter a oportunidade de, sei lá, assumir uma competição para si, jogar um campeonato cearense inteiro ou jogar uma Copa do Nordeste inteira, e que possa nos dar muitas alegrias. Eu tenho uma expectativa muito grande e eu vejo de fato muito potencial em ti, e eu espero que tu siga só colhendo, né? Colhendo coisas boas. Te agradeço de coração por ter aceitado o convite para fazer parte desse nosso programa comemorativo. Nada, eu que agradeço. Papo super legal. Acho que é uma coisa que estava faltando para a torcida, né? Muita gente me conhece pelas coletivas, né? Não conhece esse outro meu lado. Sou um cara super de boa, super tranquilo. Todo mundo que é bem próximo assim de mim. Eu sou bastante brincalhão também. Não pareço muito, mas sou bastante brincalhão. Pessoal aqui de casa também. Pessoal que é mais próximo, né? Gosta bastante. E é bom que a torcida vê esse meu outro lado, né? Vê mais o lado profissional. Agora estão vendo mais o lado pessoal. E é uma coisa também que eu gosto de fazer. Gosto de bater esse papo, né? Ver, de tirar dúvidas, né? Então é uma coisa que foi bastante evolutiva para mim. Da minha parte, Max, queria te agradecer muito a tua presença aqui hoje. Cara, tem muitos jogadores de futebol que, quando a gente vê dando entrevista, conversando, às vezes a gente fica meio que na expectativa para saber como é que aquela pessoa pode se pronunciar, como ela pode compartilhar informações sobre tanto vida pessoal, como experiências que teve profissionalmente. E, poxa, cara, eu confesso que pessoalmente eu considero uma honra a gente ter te recebido aqui. Realmente você, pelo que você falou, pelo que você compartilhou, as histórias que você contou, a gente vê que você é um cara diferenciado, um cara que tem muito conteúdo, que já viu bastante, e não sei se foi coincidência, mas no jogo passado, inclusive, no podcast, eu te escolhi o melhor em campo, porque realmente você me surpreendeu, atendeu... Pô, cara, agradeço, foi uma honra. Você atendeu as expectativas em campo naquele dia, e agora, gravando com a gente, atendeu as minhas expectativas fora de campo, ou seja, aqui.
Inclusive, até superou, inclusive. E, cara, novamente, agradeço demais sua presença aqui hoje. E é muito importante, todos nós torcedores conhecemos mais o Max Wallef, não só lá dentro das 4 linhas, mas sim aqui fora também, como um cara gente boa. E é isso aí. Espero que a galera tenha gostado de mais esse episódio do Glória e Tradição. Eu me acho emocionada, mas o Felipe é emocionadíssimo. Não é emocionado, não, é emocionadíssimo. Já diria o Demetrius, né? Já diria. Pois é, eu que agradeço, cara, o convite. É que nem eu falei, eu gosto de assistir a imprensa alternativa, né? Que é grupos de torcedores, né? Eu gosto de ver bastante pós-jogo, pré-jogo, o que a torcida tá pensando, o que eles acham, comentários e tudo mais. E é bom que outros grupos também chamem outros jogadores. É legal para a torcida ver o lado pessoal, né? Alô, Fábio. Libera, Fábio. Pois é, não só esperar pelo clube, né? Não só a torcida esperar pelo clube, né? Mas é uma coisa que ajuda bastante, tanto na... Eu penso assim, tanto no que o próprio jogador imagina de si, né? Que a torcida também esteja imaginando, mas também para poder passar ao outro lado, né? Para poder a torcida não ver só aquele cara, às vezes o cara é fechado na TV, mas o cara é super gente boa atrás dela, né? Então é bom esse lado papo, para poder a torcida ver o lado pessoal do jogador e não imaginar só uma coisa sobre ele. Perfeito, isso, então. Max. Muito obrigado. Obrigado, Thaís, Felipe, Max. Foi maravilhoso. Max, que é o nosso ouvinte do podcast, sempre escuta. Já trocou algumas mensagens lá pelo Instagram. Quando eu descobri isso, eu fiquei até sem saber que roupa que usar pro evento. Então, esse episódio especial de 102 anos, né, onde a torcida pôde conhecer um pouco mais sobre o Max Wallef. Se Deus quiser, o nosso futuro goleiro titular, como a Thaís falou aí, em breve, né, o mais rápido possível. E boa sorte no jogo hoje, né, contra o Palmeiras. Deve jogar, né, deve ser o titular. E que a gente... E na volta contra o São Paulo, principalmente. E na volta contra o São Paulo também. Vamos deixar para mais tarde. Para do jogo, vamos deixar para do jogo, vamos deixar essa dúvida aí no ar. Valeu, pessoal. Valeu, Max. Valeu, Thaís. Valeu, Felipe. Tchau, até a próxima. Saudações tricolores, moçada. Foi show de bola. Obrigado. Valeu.